Olá, bem-vindo a mais um programa Classe Executiva, um programa que vem tirar essa mística, esses mitos do mundo executivo. A gente sempre traz gente aqui que faz e acontece, e você vai perceber nas nossas entrevistas que fazer acontecer não é uma coisa tão simples quanto a gente vê por aí, tá ok? E hoje a gente está com o Eduardo Santana, ele é diretor, presidente, como é que eu vou te chamar, Eduardo? Eu sou, na verdade, diretor executivo. Diretor executivo é o nome que as pessoas humildes dão para a presidência. Ele é presidente do BNI, ele vai explicar para a gente o que é o BNI e vai falar um pouco também da carreira dele, aí, dar alguns conselhos para o pessoal que está querendo começar. Certo, Eduardo? Muito informal. Afinal de contas, vamos já começar. O que é o BNI? Legal. Bom, primeiro, é um prazer estar sendo recebido aqui. Obrigado, Olavo. Obrigado, a TV. Realmente é um privilégio a gente poder compartilhar um pouquinho, né? BNI é a maior organização mundial de negócios. É uma organização que reúne pessoas que são empreendedores, empresários, profissionais liberais, e a gente se reúne dentro de uma metodologia, que é uma metodologia que foi desenvolvida nos últimos 30 anos para a geração de mais negócios através de networking, de relacionamento profissional. Entendi. E há quanto tempo ela é norte-americana? Surgiu quando? Ela surgiu, iniciou em 1985, né? Nós completamos 30 anos de existência. E, enfim, hoje nós estamos em mais de 70 países do mundo. 70 países. Isso. E no Brasil nós estamos há 7 anos aproximadamente. E como é que ela veio para cá? Para o Brasil? Para o Brasil? Então, nós temos o nosso CEO, que é o Marcos Martins, né? Ele é um visionário, uma pessoa, um empreendedor, um visionário. E ele estava nos Estados Unidos na época, conheceu a organização, buscou o relacionamento e trouxe para o Brasil, né? Ele viu como isso funcionava lá fora e viu a lacuna que existia de relacionamento profissional. Na verdade, todos nós, de certa forma, nós buscamos relacionamento. É interessante isso, né? Uhum. Quando a gente quer comer uma pizza nova, a gente não procura alguém para nos recomendar onde que está uma boa pizzaria. Então, faz parte do ser humano a gente recomendar e a gente gosta de receber boas recomendações, né? E isso, quando é feito no âmbito profissional, a pegada é um pouquinho diferente, né? E é isso que a organização ela trata de modo geral. Então, de uma forma bem simples, o BNI mistura networking com empreendedorismo, posso dizer? Sim. Às vezes as pessoas me perguntam, Olavo, se o BNI trabalha com... É uma organização de empreendedorismo. Na verdade... Isso é uma dúvida que a gente sempre tem. Pois é. Na verdade, o BNI, ele transpira empreendedorismo. Por quê? Porque nós, via de regra, nós temos sempre nós somos pessoas que já abriram empresa, que já se relacionaram com empresas, enfim, e que têm isso na veia, né? A gente está buscando estar sempre com pessoas que formaram empresa e tudo mais. Então, o empreendedorismo, para a gente, são pessoas que já têm essa iniciativa, a gente transpira. Mas nós não somos uma organização de empreendedorismo. Entendi. Nós somos uma organização de network. Entendi. Mas acaba fomentando, nesse network, você acaba fomentando aí, de alguma forma, que as pessoas evoluam seus negócios. Com certeza. Então, acaba atingindo de uma forma empreendedora esse pessoal. Com certeza. Apesar de não ser o objetivo final. Por isso que essa brincadeira, né, que a gente transpira empreendedorismo. Por quê? Porque para se ter uma empresa, naturalmente nós passamos pela trajetória do empreendedor, né? Todos nós iniciamos um negócio, nós passamos aqueles 5 primeiros anos fatídicos, né? A gente aprende com a mão na massa, né? E acho que isso é, assim, bem na linha do seu programa, né? Que realmente, assim, as pessoas veem muito glamour. Eu quero sair da empresa que eu estou porque eu quero montar meu negócio, que eu quero trabalhar menos, né? Nada existe de mais errado numa visão de quem quer empreender, né? É importante entender que você pode até sair da sua empresa com a ideia de querer trabalhar menos, acho que isso não vai acontecer. Na verdade, você vai ser 24 horas empregado de si mesmo, mas o risco é maior, não pode esquecer.
Né? Sem dúvida. Meu pai se aposentou dizendo que a única preocupação que ele tinha era o 5º dia útil. Não deixa de ser uma preocupação importante. Mas o dono de empresa, a hora que toca o alarme às 3 horas da manhã lá, eles não vão chamar o gerente, não. Eles vão chamar o dono da empresa. Com certeza. Evidentemente que existem bônus, né? Sim, claro. Acho que assim, o Brasil é uma nação empreendedora. A gente vê que realmente as pessoas, elas buscam ter o seu próprio negócio. Nós geramos impostos, nós geramos empregos, né? E isso tudo é legítimo. Entendi. Agora, realmente a pessoa tem que entrar com o mindset correto. E como é que é a estrutura do BNI, por exemplo? Você é presidente, diretor de uma unidade, de uma região. Como é que a gente chega lá no Big Boss nos Estados Unidos? Como é que é essa estrutura de funcionamento? Legal. O BNI é uma organização, o BNI na verdade é uma franquia mundial. Ok. Né? Então nós temos no Brasil um master franqueado, que é o nosso CEO, Marcos Martins, e aí nós temos as diretorias executivas, como a minha, a gente cuida de regiões. Então Entendi. tem diversas regiões no Brasil, são diversos diretores executivos, e por sua vez nós temos a nossa equipe, que são os diretores consultores e outras pessoas que nos dão um staff de suporte. A sua regional qual é? A minha regional chama-se Planalto Paulista. O Planalto Paulista, ele engloba a região metropolitana de Campinas e a região metropolitana de Jundiaí. Então, nós atendemos cidades como Jundiaí, Atibaia, Bragança Paulista, Americana, Vinhedo. Santa Bárbara do Oeste, Valinhos, Vinhedo, Campinas, Indaiatuba, enfim, né? São várias cidades da região. Eu citei algumas cidades, mas temos outras cidades da região que englobam essa região. O BNI não é uma aventura, que está mais do que claro, pelo que já pesquisei em nossas conversas. Mas como é que é o método, que metodologia que é utilizar? Porque não é simplesmente botar umas pessoas numa sala e vamos conversar, não é assim. Como é que funciona internamente? Pensa assim, quem está nos assistindo, às vezes, eu quero entrar no BNI, tem um negócio próprio, ou não tem um negócio, estou querendo começar, ou seja, como é que é o beabá? Como é que a gente pega na mão dessa pessoa e traz para o BNI? Como é que funciona isso? Legal, muito bom. Então, assim, né, se você é dono do seu negócio, você é um profissional liberal, a gente acaba descobrindo, na prática, que muitas dos valores e das lições que a gente precisa no dia a dia de tocar o negócio, a faculdade não nos ensinou. Entre essas coisas está o tal do networking. Então, o que é networking? Networking é alguma coisa nova, networking é alguma coisa... Não, networking é algo bastante antigo, né? Se você reparar, provavelmente, entre os seus clientes, você vai perceber que entre 60%, em alguns casos até 100% desses clientes, eles vêm através de uma indicação. Então, o que nós fazemos dentro da organização ok, se isso já acontece dentro das empresas, que tal se você pudesse profissionalizar esse processo, de forma que você tenha uma geração de resultado mais eficaz através de trabalhar a sua rede de relacionamento. Entendi. Então, basicamente, é isso que a organização faz. E aí, como é que eu faço para chegar no BNI? Legal. Então, nós temos, normalmente a gente faz por convites, né? Okay. Os empresários que vêm até a nossa organização, geralmente eles são convidados. Nós temos o nosso site, que é o www.bnipp, de Planalto Paulista.com.br, e ali existem todas as informações. Mas o processo natural, qual que é? O processo natural é que você seja convidado, alguém tem que recomendar a sua participação. Por quê? Porque nós trabalhamos confiança entre os empresários. Você não faz negócio com alguém que você não confia, correto? Então, dentro da organização, aquelas pessoas que estão chegando são pessoas que são referenciadas por outros membros, de uma forma que a gente possa manter o mais alto possível o nível de confiança entre os membros, porque ali vai ser gerado os negócios. E o BNI, como é que ele avaliza esse convite? Porque não é simplesmente um convite. Até pela própria estrutura interna deve ter algum mecanismo de dar o aval para essa pessoa ingressar. Isso existe, não? Sim, existe sim, Olavo. Excelente pergunta, né? Nós temos um critério de avaliação. Então, as empresas que entram na organização, elas passam por uma entrevista, né? E essa entrevista é visto diversos detalhes, desde o perfil daquela pessoa, se realmente ela está disposta
a contribuir com parceiros estratégicos, de forma que ela abra sua rede de relacionamento para os seus parceiros estratégicos, porque os parceiros dela estarão abrindo a rede de relacionamento para ela. Então, a gente precisa entender se ela está disposta a isso, e até algumas questões assim de mercado, se não há nenhum óbice, enfim, dentro da participação dessa empresa. Por exemplo, uma empresa que tem que ser idônea. Tem que ser idônea, exatamente, tem que ser idônea. Então, nós trabalhamos com empresas idôneas dentro de um ambiente de alta confiança. Bom, eu tive o prazer de participar de uma reunião, convidado, né, uma vez fui conhecer. Como é que é a dinâmica assim, do dia a dia? Né? O empresário, pronto, foi aceito, estou lá dentro, tenho a minha, sei lá, minha mercearia, minha papelaria, meu açougue, seja lá o que for. Como é que é a dinâmica? Como é que isso vai... Que resultado isso vai trazer para ele? Você entendeu? Ou seja, como é que isso funciona? Seria até legal você falar aí alguns cases aí que você já percebeu. Legal, interessante. Bom, vamos lá. Como é que isso se dá, né? A gente, o ser humano, ele tem a tendência de buscar, de acessar as pessoas na medida que você tem necessidade ou que você tem interesse. O problema é que quando a gente faz isso de uma forma constante, qual é a percepção que nós estamos passando para as pessoas, para os nossos interlocutores, né? É aquele caso, é quando você chega numa determinada reunião, depois que você já tem um determinado relacionamento, e o cara te pergunta assim, ok, você está precisando de dinheiro para quê agora? Por quê? Entendi. Porque você não manteve aquele relacionamento. Então, a arte do networking, né, que é, na verdade, um estilo de vida, o que é? É a gente conviver com pessoas estratégicas de forma que a gente esteja sempre apoiando, ajudando essas pessoas, para que também, quando nós, eventualmente, precisemos acessar a rede dela, elas tenham prazer em estar dando o feedback. Você entende? Entendi. Então, assim, nós temos diversos cases, né? Nós temos, por exemplo, algumas empresas, alguns empresários que entram na... eu vou contar um caso, né, que aconteceu essa semana. Isso é legal. Nós temos um dos nossos empresários, quando ele entrou na organização, ele era gago. E esse sujeito, ele agora... na semana passada, eu o convidei, a gente estava fazendo uma reunião de uma nova equipe que a gente está preparando, e eu pedi para ele dar um testemunho do como é que estava a coisa. Ele levantou na frente de 30 outros empresários e ele falou com uma desenvoltura tremenda. E ele falou, olha gente, eu era gago quando eu entrei aqui, mas pelo fato de, primeiro, ele estar agora seguro, porque semanalmente ele faz apresentações, ele aprendeu como fazer isso, ele se desenvolveu como pessoa, né? E assim, você só percebe que ele tem algum sinalzinho se você prestar muita atenção. E isso deu uma autoconfiança para ele, sem contar os negócios que são gerados. Então, assim, dentro da organização, nós temos assim, nós atingimos alvos tangíveis e intangíveis, né? E no caso desse aí, quanto vale para uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, ter a liberdade de poder, numa reunião, levantar e falar para 30, 40 pessoas sem o menor problema? Acho que é importante entender que o teu público, por ser uma empresa de pequeno porte, a pessoa física e a pessoa jurídica acabam meio que se confundindo. Isso é muito comum. E é interessante porque é o seguinte, o cara vive a empresa e a empresa vive o cara, porque como eu te falei, né, são coisas muito próximas. E você acaba, de uma certa forma, mexendo também com a questão do executivo em si. Você entendeu? Acho que esse exemplo do gago aí é um exemplo interessante, porque o cara, efetivamente, ele está percebendo que sozinho ele é fraco e junto ele é muito forte. Eu acho que isso é uma grande coisa que eu acabei percebendo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar aqui com o Eduardo Santana, que é diretor da BNI Planalto Paulista, tá certo? E aí ele vai falar um pouco sobre a história dele e um pouquinho mais de BNI. Não saia daí não, a gente já volta já. Bom, voltamos ao programa Classe Executiva. Estamos entrevistando hoje Eduardo Santana, que além de um grande amigo, é diretor da BNI. Ele estava falando um pouco sobre a BNI. A gente estava conversando aqui no intervalo, uma das coisas que até a gente percebeu, você sabe, olha só, o cara dono de negócio tem que ser um cara perspicaz.
Não sei se você percebeu, se dá uma olhada no bloco anterior aí, Eduardo estava olhando para uma câmera, ele sozinho percebeu que a câmera dele era outra, hein? Então é assim que tem que ser ligado, hein? O negócio é assim, meu amigo, liga o seu radar e voa solo, tá ok? Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava me falando de ranqueamento. Eu gosto de ranking, né? Acho que eu tenho 2 anos de engenharia, como você fez engenharia civil, né? Sim. Eu adoro engenharia, adoro números. Tudo bem, o BNI é uma rede, né? Me corrija se estiver errado. Está lá nos Estados Unidos. Você deve ter um controle de resultados. Ou seja, a pergunta é muito simples. BNI dá resultado? Ou seja, o empresário que vai no BNI vai ficar feliz? Por que eu te pergunto isso? E a gente pega entrevista por aí de empresa que acabou de ser lançada, ou aquele jovem empreendedor, etc. Nada contra, pelo amor de Deus, acho que cada um tem espaço. Mas dificilmente uma pessoa vira e pergunta, e aí, tá dando resultado? Porque de repente o cara fala, não, eu tô com 10 anos de empresa e até agora ainda estou no vermelho. Era uma empresa que vale a pena. Só para você ter uma ideia, o YouTube até pouco tempo atrás era deficitário, porque os custos com royalties e tecnologia eram muito altos. Então a pergunta é muito simples, BNI dá resultado? Dá resultado. Dá resultado. É interessante. Alguns casos, né? Nós temos membros hoje da organização que 80% do faturamento da empresa ele é proveniente do que é gerado nas reuniões com seus parceiros estratégicos do BNI. Então, assim, agora, assim, isso é para todo mundo? Certamente não. Ah, ok. Por quê? Porque cada pessoa, cada profissional, cada membro, ele tem a responsabilidade de aplicar a metodologia no seu dia a dia. Entendi. São todos que atingem o mesmo grau de maturidade? Certamente não. Nós temos empresários, nós lançamos a primeira equipe da região no dia 1º de março, há 4 anos atrás. Entendi. E nós estamos fazendo agora 4 anos do lançamento da primeira equipe na nossa região. Nós temos empresários que frequentam essa equipe há 4 anos, semanalmente, estão muito felizes. Por quê? Porque um sujeito não fica 4 anos numa organização se não dá resultado. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos, obviamente, numa crise, isso já é fato. Provavelmente deve ter uma relação aí de escritórios do BNI pelo mundo. Qual é a situação do Brasil no BNI Brasil hoje? Legal. Interessante, você fala de crise, né? Hoje eu estava aqui na reunião do BNI Referência, aqui em Indaiatuba, no Clube 9, às 7 horas da manhã, e a gente assistiu a reunião toda, vários empresários, em nenhum momento se falou de crise. Em nenhum momento se falou das coisas negativas que a gente está sendo bombardeado diariamente. E o empreendedor, ele precisa estar motivado. Entendi. Porque se a gente acreditar que a coisa está dando errado, as coisas vai dar errado mesmo. Então, se você é empreendedor, profissional, dono de empresa, você precisa estar num lugar positivo, onde as pessoas estejam te motivando. Agora, desculpa, respondendo a sua pergunta, né? Nós temos no BNI, tudo tem parâmetro de desempenho, né? Nós temos alguns pontos e tudo é analisado, todas as equipes, todas as empresas, tudo é medido. Porque é uma empresa, né? É uma empresa. O BNI também é uma empresa. O BNI é uma multinacional. É um negócio. Né? É uma grande empresa mundial. Aliás, ano passado, nós geramos em negócio para os nossos membros, para os nossos associados, 9 bilhões e 300 milhões de dólares. BNI mundial. BNI mundial. Okay. No Brasil foram gerados em 2015 90 milhões de reais, sendo que 27 milhões e 600 mil foram gerados aqui na nossa região. Então, assim, praticamente... Quanto tempo mesmo está no Brasil, BNI? 7 anos. Então, em 7 anos foi esse valor? Só do ano passado, sempre crescente. Só do ano de 2015. Ah, ok. Né? Em 2015. Então, nós geramos aqui na nossa região quase 30 milhões de reais, quase que 1/3 do faturamento do Brasil. Então, assim, é um privilégio a gente estar... por isso que dá resultado, né? Sim. Então, é isso aí. Eu me perdi. Você falou da sua pergunta, eu tinha... A questão da crise, porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho importante e que o brasileiro está a anos-luz das pessoas que os dirigem, não é? É essa capacidade de se adaptar à crise. Ou seja, ele é muito criativo, ele é capaz de encontrar mecanismos. E esses números que você está passando do BNI, né, não é a única alternativa, obviamente devem ter outros meios, instrumentos aí
também é uma relação muito positiva diante de uma crise, não é? Ou seja, aquela coisa que a crise é uma oportunidade, eu não gosto muito dessa palavra, acho que crise, oportunidade é oportunidade. Mas que é aquela coisa, você é um obstáculo que você tem que enfrentar através do network. Eu acho que isso é uma coisa importante. Uma das coisas que eu estava pensando aqui é o seguinte, a gente está num mundo muito tecnológico. E essa coisa de rede é muito forte. Tanto é que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a área de negócio, qual é a capacidade que você tem de criar suas redes. As mídias sociais, não é? Facebook, né? Elas têm essa ideia de rede, mas é uma coisa muito impessoal, é uma coisa muito tecnológica. Você pode ter 1 milhão de amigos no Facebook e no seu enterro não vai ninguém. Você está trabalhando com uma questão de rede, mas o BNI é muito presencial. Eu sempre achei que isso... Pô, mas como é que é isso dentro de um mundo cada vez mais midiático, cada vez mais tecnológico, onde as pessoas estão muito mais WhatsApp, Facebook? Como é que é isso? Né? Você não acha que é um contraponto meio perigoso esse tipo de coisa? Ao contrário. Nós temos dentro da organização a nossa própria mídia social. Sim. Nós temos um sistema que é uma mídia social e que conecta os 190 mil empresários do mundo. Nós temos uma espécie de um LinkedIn fechado. Entendi. Né? Então, assim, se você quiser acessar os empresários da Suíça, do BNI, ali você tem todas as informações dele. Né? E fora isso, nós temos grande presença no mundo virtual também. Nós estamos presentes no Facebook, enfim, em todas as mídias disponíveis. E você acha que negócios hoje é mais virtual ou presencial? Se tivesse que botar uma ficha nisso, o que você colocaria, no virtual ou no presencial? Eu diria o seguinte, que todo mundo que está no virtual precisa ter presença offline para você consolidar muitas coisas. Nós somos extremamente fortes offline. Entendi. Né? E eu acho que a nossa tendência é caminhar para o online com muita consistência. Entendi. Eu diria que entre um e outro, eu diria que o caminho do meio. Porque você olhar no olho da pessoa, você ter a linguagem não verbal, isso não tem preço. Mas é importante você estar na rede também, porque muitos negócios são gerados na rede, então a gente não pode se alienar. Há 20 anos atrás eu ouvi uma história de que a aviação executiva ia ter um problema sério com a internet, que as pessoas iam parar de viajar para fazer negócio. Isso foi há 20 anos atrás. Hoje me parece que a aviação executiva está indo muito bem, obrigado. Inclusive, ela sustenta uma boa parcela das empresas aéreas que estão aí. Uma outra coisa, Eduardo, como é, você é engenheiro civil, não é, de formação? Não é? Engenheiro civil, isso. Como é que você, fala um pouco da tua história, como é que você chegou numa empresa como a BNI? Ou seja, legal. Qual é o seu senso de oportunidade? Você largou alguma empresa? Como é que foi esse caminho? Porque tem muita gente que está nos perguntando aqui, né? Estão nos assistindo e falando exatamente, bom, tudo bem, já entendi o que é BNI, uma sacada, eu colocaria muito mais as fichas no presencial, né? Não sei se é feeling de professor, mas como é que você chegou lá? Como é que foi isso? Legal. Bom, eu cheguei como a maioria dos membros do BNI chegam. Eu fui convidado a participar de uma reunião. Na época eu tinha uma empresa, né? Então, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em gerenciamento de cidades. Né? Então, o City Manager, né? Um curso que a gente fez lá na Federal de São Carlos. E eu trabalhei muitos anos, eu vim da construção pesada, eu trabalhava com rodovias, né? Eu trabalhei aqui no Dersa e trabalhei em outras empresas também, terceirizado, né? Então eu trabalhei no CDHU, trabalhei no FDE, que é a Fundação do Desenvolvimento Escolar, onde a gente dava manutenção em mais de 9 mil escolas públicas na Grande São Paulo. Então eu vim de grandes empresas de engenharia, né? Certo. Depois disso, eu comprei a minha empresa, numa determinada época, numa das crises, né? Assim, se você tem mais de 40 anos como como nós, né? Não é a primeira vez que a gente vê crise na vida, não, né? Então, assim, calma, o mundo não vai acabar, não vai ser dessa vez, viu? Pode ficar tranquilo, que assim, a gente já viu esse filme, né? Depois desse vale tem de novo, tem bonança, né? Então, assim, fica tranquilo, não precisa querer dar um tiro na cabeça, não. Um humorista norte-americano já falecido que diz que o mundo não vai acabar, ele vai continuar aqui, quem vai sair somos nós. Você vai acabar. Você vai acabar. É, isso aí. Mas, enfim, então eu vim desse mundo da questão da engenharia.
Depois eu adquiri a minha primeira empresa quando, numa dessas crises, a minha empresa que tinha mais de 500 colaboradores, já tinha baixado para menos de 200 colaboradores. E eu que já tinha mais de 7 anos de casa, eu comecei a ver meus colegas que tinham família, na época eu era solteiro ainda, Sim. sendo mandados embora, sendo dispensados. E eu cheguei para o meu diretor e falei, cara, me dá o meu boné, que eu sou novo, eu vou me virar. E aí, nessa oportunidade, eu adquiri a minha primeira empresa. Quando eu adquiri a minha primeira empresa, eu acho que eu fiz como a maioria dos empreendedores também. Eu não sabia absolutamente nada sobre gerir um negócio, sobre o que é ser realmente um dono, um empreendedor, um empresário. Eu comprei no susto e por 4 anos eu vendi o almoço para comprar janta, né? Mas eu aprendi muito. Eu aprendi atrás do balcão, eu aprendi muitas coisas. E depois eu vendi essa primeira empresa, aí eu formei a minha segunda empresa. Essa segunda empresa, já no ramo de engenharia, né? Um belo dia eu lembrei, falei, Eduardo, parece que você era engenheiro, né? Okay. Eu me lembrei que eu era engenheiro, voltei para a engenharia e tive muito sucesso. Sim. E aí eu formei essa segunda empresa e foi nessa ocasião, né, onde eu construí por quase 20 anos na região construções de alto padrão. Sim. Então eu fazia obras de alto padrão em toda a região aqui, com base em Vinhedo, mas em toda a região aqui, Valinhos, Campinas, enfim. Então, assim, numa ocasião me convidaram para ir até o BNI e eu fui lá, eu achei que isso aqui tinha tudo a ver comigo, né? E realmente, né? Eu até, às vezes as pessoas falam, Eduardo, qual que é o seu case de sucesso no BNI? Eu vou compartilhar com vocês o meu case de sucesso BNI. O meu case de sucesso foi que eu demorei 1 ano e meio para fechar o meu primeiro negócio. Dentro do BNI. Dentro do BNI. E às vezes a pessoa fala, pô, faz 3 meses eu não recebia e não fechei nenhum negócio. Sim. Então, assim, depende. Se o seu ticket médio for um ticket alto, dentro do BNI ou fora do BNI, o tempo de negociação é longo. E assim, né, o primeiro negócio que eu fechei foi um negócio de mais de 5 milhões de reais. E de lá para cá, eu fechei... E quando é que você virou gestor dentro do BNI? Legal. De participante para gestor. Gestor. E aí, de novo, a veia empreendedora, né? Sim. Acho que essa questão... Você vê como o empreendedor... Eu disse que a gente transpira empreendedorismo, né? Uma determinada ocasião, a gente estava numa reunião do BNI, eu era membro, como todos os outros, e o nosso CEO, ele chegou na sala e falou assim, escuta, gente, nós estamos querendo expandir para Campinas. Alguém de vocês gostaria de levar essa organização para Campinas? E eu, na hora, assim, meio que por impulso, eu já peguei e levantei a mão, né? Na hora que eu olhei no resto da sala, assim, só tinha eu de mão levantada. O pessoal deu passo para trás. Eu falei, sobrou assim, né? Mas aí ele me perguntou, por que você quer levar a organização para Campinas? Eu falei, bom, em primeiro lugar porque eu conheço a região, eu sou da região, eu estudei em Campinas, eu moro em Vinhedo, né? Então eu já conhecia muito bem a região. E eu disse o seguinte... Nessa região, é preciso entrar da forma correta. Se a gente não entrar da forma correta, não tem possibilidade de continuidade. E realmente eu acredito nisso. Quanto tempo faz isso? Quando foi? Isso vai fazer 4 anos que nós lançamos a primeira equipe. Eu comecei uns 6 meses antes. Começamos por Campinas. 40 anos. Muito bom. Mais ou menos 40 anos. Olha só, começar negócio não precisa ser com 20 anos, não. Pelo contrário, às vezes é melhor não começar com 20 anos. Dora, eu queria agradecer sua presença. Se você puder, algumas palavras de encerramento aí, né? Alguma recomendação aí dentro dessa larga experiência que você tem com empreendedores, né? E de networking, claro. Por favor. Bom, gente, assim, é um privilégio, é uma honra estar sendo recebido aqui. Eu que agradeço. Olavo, realmente, todas as vezes que eu tenho possibilidade de falar para empreendedores, falar para donos de empresa, nós temos a responsabilidade de fazer o nosso negócio dar certo. Nós temos que fazer a coisa acontecer, não é nem só por nós, é pela nossa família, é pela família dos nossos colaboradores. As grandes empresas, elas são ótimas, eu sou completamente a favor de grandes empresas. Mas as grandes empresas têm budget, eles têm lobby no Congresso, eles têm voz.
Nós que somos pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais, nós precisamos estar juntos, porque nós que geramos a maior parte dos empregos que são gerados nesse país, nós que recolhemos a maior parte dos impostos que são recolhidos nesse país, e nós precisamos, de alguma forma, rentabilizar a rede de relacionamentos que nós temos para gerar negócios e negócios com qualidade. Fique firme no seu negócio. O que a gente vê muitas vezes na internet, na televisão, ele vem amplificado porque tem uma conotação política em cima disso. Então, assim, existe sim um quadro recessivo? Existe. A gente tem que ser realista, mas o mundo não vai acabar, a gente tem que focar no nosso negócio, a gente tem que olhar as oportunidades da porteira para dentro para ser uma empresa mais leve, mais rentável, mais segura, e da porteira para fora. A recomendação que eu dou para vocês é: procure parceiros estratégicos que permitam que você acesse a rede de relacionamento deles. Porque quando a gente troca a oportunidade de abrir as redes de relacionamento dentro de um círculo de alta confiança, isso significa negócios. E negócios, numa hora dessa, pode ser a sobrevivência sua e a diferença entre o permanecer aberto, permanecer faturando e ter que fechar as portas. Muito bom. Muito obrigado aí pela presença, Eduardo. Obrigado aqui pela presença. Nós estamos com um amigo aqui no auditório, que é o Jair. Ok, agradecer também a presença dele aqui, é um grande amigo. Grande Jair Italiani. Exatamente. Vamos então para o nosso próximo Classe Executiva. A gente volta já já. Um grande abraço.